39% de chances do São Paulo conquistar esse título. O Internacional vem na sequência com 26% de chance, Atlético Mineiro tem 16% de chance, Flamengo 9%, Palmeiras 6% e o Grêmio 4%. A chance é bem menor, 4%, mas diante do que disse o próprio Rafael Rezende, tá tudo embolado, tá confuso. Então, essa rodada da quarta-feira, Bob, pode mexer demais com a tabela, com essa parte de cima. Pois é assim, se você pegar esse momento do campeonato em outras edições do Campeonato Brasileiro, 39% me parece uma chance tão absurdamente alta assim. É um número que provoca indefinição, né? Então eu acho que tem uma briga muito grande ali em cima, não tenha dúvida de que essa rodada vai definir muita coisa, vai ver quem é que vai dar aquele sprint, seguindo aquela teoria do Guardiola, né? O todo-poderoso Guardiola, que o mundo começou com ele, segundo alguns filósofos do futebol, que não é verdade, obviamente, mas você ganha o campeonato de pontos corridos, ganhando as primeiras rodadas e dando um sprint no final. Então tem que ver quem é que vai conseguir dar esse sprint no final, e eu acho que essa arrancada começa a partir dessa rodada, porque tem esses confrontos aí, né? Uma grande coincidência, na verdade, mas vai ser uma rodada bonita por isso. Você falou em sprint. Eu sempre, quando falo essa palavra sprint, eu lembro do Paulo Nunes. É ou não é, Rafa? A gente sempre que tem ele aqui, não, o jogador deu aquele sprint. Beijo pro Paulo também, que está sempre... Ele tá cobrando copyright já, então. Verdade. Beijo, Paulinho. Daqui a pouquinho, a gente vai também continuar falando desse sprint do Internacional, mas antes a gente tem o Eduardo Rodrigues, nosso violonista. Quer dizer, violonista diz ele que é, né? Pelo menos nas horas vagas acho que é, Rafa. Ele está prometendo... Nunca vimos. Música lá. Nunca vi tocar, então... deve ser violonista de horas vagas só, né? Ó, tá rindo aí. Brincadeira. Seja bem-vindo, Eduardo, para a gente falar desse São Paulo, que deve contar com o Luciano, Tietê também no time agora, dessa vez firme. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Já vim com a minha defesa, porque eu falei que eu ia tocar quando o Casão estivesse. O Casão não tá, então eu tenho aí a minha defesa. Tá vendo? Eu já sabia, já estava tudo armado aqui. Saiu pela tangente. Vamos falar de São Paulo, eu toco quando o Casão tiver. Tá bom. Pois bem, como você disse, Karine, o Luciano, né, a grande aposta do São Paulo para o jogo contra o Internacional, ele se recuperou da inflamação na perna esquerda, então ele treinou na última segunda, treinou nesta terça, então é muito provável que ele seja titular ao lado do Brenner, vai refazer a dupla aí, que já marcou 37 gols no ano. E como você já antecipou aí também um pouco mais cedo, né, o André Hernan, nosso amigo aqui, repórter da Globo, informou há poucas horas que o Fernando Diniz treinou hoje com o Tietê no meio de campo, e aí sairá Igor Gomes ou Gabriel Sara do time. O Tietê, vale lembrar, né, que o Tietê teve todo aquele atrito com o Fernando Diniz, mas as duas vezes que ele foi utilizado como titular neste ano, ele fez 2 gols. Então, ele está sendo prestigiado aí pelo Fernando Diniz. Foi craque do jogo, né, em eleição da Globo no jogo contra o Atlético. Então, vai ter mudanças. O Igor Gomes e o Gabriel Sara estão muito maus nos últimos jogos, os 3 jogos. Podemos pegar aí até o jogo da volta da Copa do Brasil, que foi em 2020 ainda. Nesses 4 jogos, a dupla não se saiu bem. Então, uma tentativa, uma mudança aí para ver se o São Paulo consegue engrenar de novo nesse Brasileirão. Vamos aproveitar também e colocar a provável escalação toda, pode ser, Eduardo? Claro, vamos lá. Então vamos colocar o canto aí. Tá contigo. Tem uma outra mudança interessante, a gente vai ver, né? O Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves e o Léo, o zagueiro Léo, porque o Arboleda está suspenso. Então ficou entre o Diego Costa e o Léo, mas hoje treinou com o Léo. E o Reinaldo na lateral esquerda. Aí vai fortalecer um pouco mais esse meio de campo, né? Luan e Tietê são jogadores de marcação. O Gabriel Sara e o Igor Gomes têm menos isso, apesar do Gabriel Sara ajudar muito nessa recomposição, mas vai mudar. E a gente vai ficar na dúvida aí, se vai o Gabriel Sara, Igor Gomes e o Daniel Alves ali no meio de campo. Luciano e Brenner, praticamente certeza.
Pelo que a gente ouviu, que a gente conversou, o André Hernan também, que teve essa informação hoje, o mais provável é que o Igor Gomes vá para o banco. O Gabriel Sara desponta como favorito para permanecer no time, e aí o Igor Gomes sairia. Vamos ver aí o que o Fernando Diniz prepara, né? O São Paulo, vale lembrar, aquele time que o São Paulo conseguiu uma arrancada no Brasileirão, e o Fernando Diniz ainda não teve à disposição em 2021. Sempre, em todos os jogos, teve uma peça ou outra ali. O Bruno Alves já não jogou, o Luan não jogou outro jogo, o Luciano já está 4 jogos fora. Então, são algumas mudanças aí que o Diniz vai fazendo. Vamos ver o que acontece, né? É interessante, o Rafa até pode falar melhor aí depois dessa parte tática, que ele é sempre muito, muito bom nessa parte, para a gente analisar como é que fica esse São Paulo com Tietê, Gabriel Sara e Daniel Alves. É a hora, é esse momento que ele vai fazer valer o seu salário aqui, Rafael Rezende. Rafa, então com essas mudanças, com a volta também do Luciano, que se recuperou de uma inflamação na perna esquerda, que acabou ficando, como disse o Eduardo, 4 partidas sem jogar, como é que você vê esse retorno do Luciano e também essa mudança, a vinda do Léo, o Tietê também se firmando? O Tietê tem relação com o que deu de resposta, né? Nesses últimos 2 jogos, aparecendo, marcando os gols. Mas a presença do Luciano é fundamental, né? Porque se a gente considerar que o Pablo talvez fosse o cara mais próximo para assumir a função e estar próximo ao Brenner como um segundo atacante, né, se movimentando, eu acho que ele não conseguiu entregar. Tem uma série de questões, né? A familiaridade do Luciano com o que são os pedidos do Diniz, a gente está falando de um trabalho anterior, né, dentro do Fluminense, o encaixe imediato nessa chegada ao São Paulo. O Pablo, que também teve experiência anterior, no caso, no Atlético Paranaense. Ela teve longe de ser tão boa, né, digamos assim, para os dois, tanto para ele como para o Diniz, naquele momento. E acho que não é uma sequência agradável dele dentro do São Paulo. Contratado por um valor muito alto, uma expectativa alta, acho que são momentos muito distintos, né? E ele não entrega, como substituto do Luciano, aquilo que se espera. Assim como o Daniel Alves avançado, tira dele a qualidade na circulação e lá na primeira fase ainda, né, de construção, e o deixou distante da zona da bola, né, do centro do jogo, e muito encaixotado já no terço final. E acho que isso fez diferença, especificamente no último jogo, no que foi o desempenho do Daniel Alves. É verdade que ele já não vinha desempenhando tão bem assim nos 2, 3 jogos anteriores, mas especificamente contra o Atlético, eu acho que isso foi muito marcante. E até por isso o retorno do Luciano também desafoga nesse sentido. Como eu também escolheria o Sara. Acho mais completo e mais decisivo do que o Igor Gomes. Não acho nem que eles estejam exatamente ali no mesmo nível, assim, em exigência e entrega nesse time do São Paulo na temporada 2020. Acho que é um São Paulo tentando se reconstruir, né? Ou pelo menos retomar a trajetória de confiança. Isso é muito difícil quando os resultados param de acontecer e você tem um adversário como o Inter pontuando sempre, toda a rodada, né? Foram 18 pontos do Inter, 7 do São Paulo. Só daí a gente vê, né, uma diferença encurtando drasticamente, e isso tem um peso também na confiança com que o São Paulo entra em campo para resolver os seus problemas, né? Rafael Rezende, para de entregar todo o ouro aí. A gente vai mostrar essa arrancada do Internacional daqui a pouquinho, e também essa questão dos pontos, tanto do Internacional quanto do São Paulo, mas eu queria já ouvir do Bob, aproveitar que você tocou nesse assunto, o aproveitamento despencou do São Paulo, né? A gente estava vendo agora, estava na tela até, inclusive, 38% de aproveitamento. Como agora, diante do Internacional, um duelo tão importante, você vê chegando com o Luciano, chegando com o Tietê, qual a expectativa também? Tem uma arte, inclusive, a gente pode mostrar agora, produção? Podemos colocar agora? Dos jogos do São Paulo, ou a gente pode botar já aquela da arrancada do Internacional para a gente fazer essa comparação? Só o Sardinha já me dá o ok, que a gente coloca para o Bob também poder opinar em cima disso. Tá, ele vai colocando aí, Bob. Então, enquanto você vai falando sobre essa questão do São Paulo que caiu e dessa arrancada do Internacional, a gente vai vendo ali na tela também. Então, um negócio interessante de campeonatos de pontos corridos e muito característico desses campeonatos brasileiros é que ele é feito de curvas, né? Dificilmente você tem uma linha muito reta, seja ascendente ou seja descendente. Todas as equipes elas têm pequenas curvas, e são curvas ascendentes, depois cai, o gráfico é sempre assim, né? E depende muito do momento do campeonato onde isso acontece.
Se acontece no início da temporada, se acontece mais no meio, se é na virada do turno, se é depois de um clássico, enfim, tem vários pontos de corte, vários pontos de virada dentro desse enredo, né? E o São Paulo me parece que está vivendo uma curva descendente, me parece não, certamente está vivendo uma curva descendente justamente nesse início de reta final, enquanto o Internacional, como a gente está observando, especialmente por causa do Abel, está crescendo muito rápido, né? Fez uma virada muito rápida nessa curva, e aí traz desempenho técnico, compreensão tática, desempenho individual e confiança. Olha o que a gente está acompanhando agora. Exatamente às 6 rodadas. O aproveitamento do Internacional foi de 100% e o do São Paulo, 38,8%. Então, o São Paulo, da 24ª rodada, o Internacional, estava em 6º lugar, agora na 30ª está em 2º. O São Paulo se manteve em 1º lugar, mas foi perdendo aquela vantagem, aquela gordurinha que tinha para o Internacional e para os outros times também que estão na parte de cima lutando por esse título. A gente pega, você vê que assim, nesse recorte, a reta do Internacional, né, 100% de aproveitamento é um gráfico ascendente, mas na hora que você pegar no campeonato, não é assim, né? Ele vai ter a curva descendente também, ele vai ter o ponto fraco, ele vai ter o ponto de baixa de desempenho. Então, por isso, realmente essa teoria, assim, quem consegue chegar em condições de disputar o título e tiver com viés de alta na reta final, tem muito mais possibilidade, às vezes, do que alguém que liderou até agora e agora começa a cair de rendimento, seja pela parte física, tática ou até a confiança do time mesmo. Rafa, rapidinho, só que a gente está falando ainda dessa questão, né, da arrancada do Internacional e, enfim, o São Paulo decaindo, aquela coisa toda, e o Manuel Conrado colocou para a gente aqui. Rafael, o Brasileirão é uma gangorra. Podemos falar que o São Paulo está na descida? E aí? Está no momento de baixo, como o Bob disse, mas não dá para cravar que é definitivo, né? Porque pode encaixar exatamente esse retorno a uma curva ascendente, a uma pontuação alta nessa reta final de campeonato. Assim como se a gente está falando de 6 jogos para o Inter e 6 vitórias consecutivas, que me chamam a atenção porque era um momento tão instável, né? De mudança no comando, de chegada de nova diretoria, de definição de novo treinador, pensando em temporada 2021. Tudo isso eu imaginava que teria um impacto e o Inter, bem ou mal, se recupera ainda no comando do Abel, encaixa esses resultados. Não estou aqui debatendo se o desempenho é brilhante ou não, mas a expectativa gerada pela arrancada é muito grande. Agora, é difícil imaginar que se tem 6 jogos de 100% de aproveitamento, essa curva vai ser tão longa a ponto de bater 16 rodadas, por exemplo, de chegar à reta final do campeonato. Então, talvez tenha sido um pouco cedo. A gente só vai identificar isso mais para frente. E até por isso, como eu citei, além de trajetória, me chama a atenção no Atlético Mineiro, talvez essa perspectiva de um crescimento em reta final, porque passou por um período de oscilação recente. Passar a bola agora de novo para o Eduardo Rodrigues. Eduardo, a gente tem também aqui a lista dos próximos jogos do São Paulo. Fica à vontade também para trazer suas informações, enquanto a gente vai mostrando para quem está assistindo ao Troca de Passes essa lista. Karine, o que vocês falaram, que a gente estava debatendo aqui, né, sobre essa ascensão do Inter, a decadência, né, o descenso do São Paulo. Para tentar retomar o caminho das vitórias, o São Paulo tem feito muitas reuniões com o seu presidente e com o coordenador de futebol, Muricy Ramalho. A gente noticiou hoje no GE que o Muricy e o Júlio Casares, o presidente, tiveram novamente reunidos com o elenco hoje no gramado do CT para uma nova conversa. Na semana passada já teve essa conversa para explicar para o grupo que é um momento de união, é um momento de acreditar. Então, ali dentro do São Paulo, eles sabem que o momento não é bom, que precisa de uma reviravolta, tentam encontrar algumas explicações para isso. Podemos ter várias aí, como a eliminação na Copa do Brasil, será que pesou muito? Se teve algum desgaste ali naquela discussão de Diniz e Tietê, se os adversários começaram a marcar melhor o São Paulo. Então, são conversas para pregar essa união, para falar que está todo mundo junto nesse momento. E o Muricy, na semana passada, ele disse que tem que tomar cuidado, que o São Paulo agora tem que tomar cuidado, porque, como bem disse o Bob, como bem disse o Rafa, o Campeonato Brasileiro é essa gangorra, então pode ser que ganhe do Internacional e, de novo, volte aos trilhos, consiga aí depois o Curitiba, como a gente mostrou ali na tela, né, os jogos que o São Paulo tem. Depois tem o Curitiba sábado dentro de casa, e o Curitiba, a gente sabe que tá aí a tabela de novo. O Curitiba a gente sabe que
brigando contra o rebaixamento, conseguiu uma vitória importante contra o Vasco, mas ainda briga muito pelo rebaixamento. Depois Atlético Goianiense fora, São Paulo ganhou de 3-0 no primeiro turno. O Palmeiras em casa, com aquela cabeça ali na Copa do Brasil, a Libertadores. Então, tem muitas chances ainda do São Paulo dar essa arrancada, e é isso que o Júlio Casares, o presidente, junto com o Muricy e até mesmo o Fernando Diniz, está tentando colocar na cabeça dos jogadores. É o momento no São Paulo agora de trabalhar o psicológico. O Diniz falou isso na entrevista coletiva na última, e é o que ele está tentando agora. Colocar o psicológico em dia do São Paulo, que talvez seja isso que esteja pegando. É mais um motivo para se preocupar ali dentro do CT. Vou aproveitar... Tem um negócio, né, Karine, que é o seguinte... Oi, Bob. Desculpa, fala. Tem um negócio que é sobre o São Paulo, que é o seguinte, o São Paulo hoje é o único time que só depende dele para ser campeão. Pode ser que mude depois do jogo contra o Internacional, né? O Internacional tome a frente, tal. Por isso essa rodada é tão importante. Mas não há outro. O Internacional não conseguirá ser campeão a menos que o São Paulo tropece, ainda que contra o Internacional mesmo. Mas eu acho que isso é uma força psicológica muito grande, é um argumento muito grande para você colocar para os jogadores e para o grupo do São Paulo, né? Boa, Bob. Agora vou ter que me despedir do Eduardo Rodrigues, de Eduardo para Eduardo. Inclusive vai entrar outro Eduardo agora, o Eduardo Deconto, para participar aqui do Troca de Passes. Valeu, viu, Eduardo? Até a próxima. Tchau, tchau, amigos. Bom programa para vocês. Até mais. Valeu, até mais. Valeu. Agora a gente vai para Porto Alegre, Eduardo Deconto já está aqui no telão, inclusive, ó. É rápido esse guri, hein? Boa noite, seja bem-vindo, conterrâneo. Karine, tudo bem? Boa noite. Boa noite pro Rafa também. Rafa, me complicou um pouco, deu spoiler de muito do que eu ia falar aqui, mas quando a resenha é de alto nível, é assim mesmo, tamo junto, vamos falar do Inter. Bob, um abração para ti também. Prazer falar com todo mundo aí. Boa! A gente acabou entrando um pouco no teu assunto, porque é o jogo que promete, né? Quarta-feira, imagina, São Paulo Internacional. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a provável escalação, você fica à vontade, fala da provável escalação e depois a gente segue falando das informações ainda do Internacional. Claro, escalação do Inter, tem uma coisa importante, é a primeira vez que o Inter repete uma escalação de jogos seguidos na temporada, não só com a Abel Braga, então o Inter vai com o mesmo time, obviamente, da vitória sobre o Fortaleza, com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Depois, Rodrigo Dourado, Edenilson, Caio Vidal, ali com o Edenilson, mas é o Caio Vidal, Praxedes e Patrick. Na frente, o Yuri Alberto. Esse é o time do Inter para pegar o São Paulo, não tem mistério, é o time considerado ideal, se levar em conta que o Rodrigo Moledo, claro, ele está fora da temporada, seria o Rodrigo Moledo no lugar do Lucas Ribeiro. Mas é esse o time do Inter. Uma coisa importante, Karine, tu que é minha conterrânea, tu sabe muito bem disso. No domingo tem Grenal aqui em Porto Alegre e o Inter tem 9 pendurados. Eu vou falar só os 3 titulares para não me atrapalhar aqui, não errar. O Vitor Cuesta, o Rodrigo Dourado e o Caio Vidal estão pendurados. Então o Inter tem que se atentar muito a isso no jogo contra o São Paulo, mas é obviamente que num duelo que vale liderança, ninguém tira o pé, né? Maguri, aqui a gente não deixa ninguém na mão, não. A gente tem a lista dos pendurados. Nossa arte está pronta. Tem como a gente colocar aqui na tela? Vou lendo enquanto isso, tá? Vitor Cuesta, Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Abel Hernandes, Rodrigo Lindoso, Leandro Fernandes, Marcos Guilherme, Matheus Jussa e Bosquilha. Tá aí a lista, ó. E os 3 primeiros que a gente falou agora são titulares do Abel, né? Enquanto o último, que é o Bosquilha, já está fora da temporada, depois de ter passado por uma cirurgia no joelho direito, Eduardo. Viu? A gente te ajuda também. E o pior é que eu tinha na ponta da língua os pendurados, para fazer um charminho, tu me furou nos pendurados. É muita gente. Quando a gente está na rua, na reportagem, a gente tem um papelzinho ali, a gente dá uma coladinha, né? E aqui que não tem TP, não tem nada, a gente imagina, tem que decorar tudo isso? Não, a gente faz uma arte também para quem está em casa, acompanhar junto com a gente. Bom, vou passar aqui a bola para o Rafa. O Rafa está rindo. Rafa, você é que nem o PVC, você tem uma memória de elefante. Não vem rir dos outros, tá? Porque eu sou péssimo. Eu colo uma barbaridade. Gravar esses 9 aí é dificílimo. E adicionar... Eu ia dar mais um spoiler, mas vou deixar pro Edu. Se ele não falar nada, no final do assunto do Inter, eu faço a lembrança, então. Mas eu queria dar uma cornetada na nossa escalação, que entrou com o Edenilson dobrado. Sim, entrou. O Inter queria muito. E não é desmerecer o Caio Vidal, não. Mas todo time no futebol brasileiro queria ter 2 Edenilsons.
É verdade. Bom, a gente, pelo menos o nosso campinho, ele apareceu em dose dupla, né? Mas, Bob, isso não vai ser possível dentro de campo diante do São Paulo. Não vai, acho que vai ser o Vidal mesmo, né? Agora, essa coisa de repetir a escalação é muito importante, assim. Especialmente nesse momento de concentração máxima. Claro, né? Acho muito difícil alguém tirar o pé pensando já no clássico. O Internacional não vai fazer isso. Vale liderança, e mais do que liderança, vale ter essa sensação que o São Paulo está vivendo hoje, de ser o time que depende de si mesmo, de ser o time que está com a faca e o queijo na mão, para ser óbvio, e com uma diferença. Quer dizer, já vai emendar mais uma vitória. O nosso time que se vencer o jogo. Então, acho que quem tiver pendurado vai para o jogo do mesmo jeito, quem tiver pendurado vai entrar com o que tiver que entrar, sem pensar no que vai acontecer no fim de semana. Rafa, agora, essa situação que está vivendo o Internacional, você considera uma redenção para o Abel Braga? Até porque o Internacional não conseguia vencer 6 partidas de forma consecutiva desde 2006. Em 2006, ele também era o técnico do time colorado. É uma baita demonstração de força, Karine. Eu mesmo no Troca falei do que foram os desacertos políticos do Internacional ainda dentro de 2020, que culminaram na saída do Kudê, como o fim de temporada, né? Se aproximavam as eliminações na Copa do Brasil, também na Libertadores, e não imaginava, por mais que esse seja um brasileiro num ano extremamente particular, bem específico, pela forma como se disputa, por a gente estar invadindo 2021 ainda em reta final de campeonato, é claro que há um equilíbrio maior, é claro que a gente está tateando uma série de questões inéditas nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas eu não esperava esse momento do Internacional. Para mim é bem surpreendente, independentemente do que são as questões de desempenho, é uma equipe muito mais segura hoje, tem muita força nas bolas paradas, consegue se sustentar mesmo produzindo chances de gol, mesmo com um percentual menor de posse de bola, lida com desfalques. Se a gente falar de longo prazo, a gente está falando do Bosquilha, que já foi citado, mas está falando do Guerreiro, está falando do Saravia, e a gente tem desfalque recente do Thiago Galhardo, por exemplo. E ainda assim é uma equipe que consegue continuar competitiva. E esse é um grande mérito do Abel nesse momento. Ainda mais pelo disse-não disse, por debater se permaneceria ou não. Toda essa questão foi muito instável no Internacional na virada, por eleição, por definição de novo treinador, de nova diretoria, tudo isso influencia. A gente vê o quanto equipes que passaram por isso nesse momento no futebol brasileiro, e foram várias, eram 12 anos eleitorais, quando a gente fala de primeira divisão, a gente vê como o Inter poderia estar sofrendo com isso, e o Abel, bem ou mal, consegue blindar num trabalho, óbvio, muito mais simples do que era o do Kudê, mas renasce dentro da competição, e acho que o Brasileiro 2021 é bem característico para isso, para que haja uma possibilidade do Inter se afirmar, como tem se afirmado no comando do Abel. Inclusive, o próprio Eduardo aqui também está de testemunha, que acompanha bastante. Gaúcha, ZH, né, imprensa do Rio Grande do Sul. Para a imprensa do Rio Grande do Sul, o Yuri Alberto, que é um jogador também que vem se destacando, está vivendo uma boa fase, ele falou do sonho de marcar também no Grenal, Bob. Então, como é que você avalia essa fase que ele está vivendo? Tem o São Paulo pela frente na quarta-feira. Depois, como disse o Eduardo, tem Grenal. E quando tem Grenal, lá em Porto Alegre, para tudo. Para tudo. É uma das maiores rivalidades do Brasil, né? E os sonhos dele estão se realizando, né? Opa, os dois falaram juntos. Outro dia marcou em Fortaleza. Vai, Bob. O Iro marcou em Fortaleza, né? Marcou lá, né, para a mãe e tudo mais. Quer dizer, estava todo inspirado e, de fato, é um jogador que ganhou muita confiança com o Abel, né? Desde que o Abel o colocou para jogar, nas oportunidades que ele teve, ele saiu disparou fazer gol. E é um jogador que tem um faro de gol muito acentuado, e a gente sabe que artilheiro, quando está em boa forma, quando está com confiança, o gol parece que fica maior para ele. E eu acho que ele tem boas possibilidades de conseguir realizar mais esse sonho. Sua vez agora, Eduardo. Você queria falar. Agora, Simão, se o Yuri Alberto estiver sonhando com gols a cada jogo e sonhar no Grenal, ele vai fazer gol com certeza, porque são 6 gols em 13 jogos com o Abel Braga. Ele é o artilheiro dessa nova era Abel Braga no Inter. Os guris, não só o Yuri, o Prachedes está muito bem, o Caio Vidal está muito bem, o Peglo tem entrado muito bem. Os guris do Inter têm resolvido para o Abel, fizeram 11 dos 18 gols
com o Abel, mas é inegável que o Yuri está em um momento tão bom, mas tão bom que o Thiago Galhardo, que é o artilheiro do Brasileirão, neste momento não está fazendo falta para o Internacional, e o Yuri é um jogador em que o Inter aposta muito, não só para o resultado em campo, mas também para uma futura venda. Foi um negócio que o Inter fez projetando fazer dinheiro com o Yuri Alberto, e se ele continuar desse jeito, o Inter vai fazer bastante dinheiro com o Yuri Alberto. E sobre o Grenal tem uma coisa importante, Karine, que o Inter não ganha um Grenal há mais de 2 anos. Então, obviamente que o Inter está muito focado no jogo contra o São Paulo, é um jogo que vale a liderança, vale muito, mas essa sequência, São Paulo depois do Grenal, é muito importante porque vai vir depois para o Inter. O Inter sabe que saindo bem dessa sequência, aumenta muito a confiança, aumenta muito as chances de brigar de fato pelo título do Campeonato Brasileiro. Obviamente não decide nada, né? Mas é uma semana assim muito decisiva para o Inter. Vamos dar uma olhada também. Agora, Karine. Oi, Bob. Só uma coisa rapidinho, assim, porque você falou em redenção do Abel, né? Eu tenho uma ideia sobre redenção, que eu acho que, assim, para haver redenção é preciso que tenha havido uma queda individual, uma queda proporcionada pelas suas próprias falhas. E eu acho que o desempenho passado recente do Abel, que talvez não tenha sido tão bom, não foi só por questões dele, né? Acho que teve muito a ver com bastidores, teve muito a ver com clubes que não tinham paciência para deixar, recursos que não foram disponibilizados. Mas, então, Bob, eu acho que no Flamengo ele não tinha um timaço na mão? É verdade. Assim, mas eu acho que ali ele tem... É um time que ainda estava jogando com um tique muito particular do Jorge Jesus, assim, né? Era um time que ainda estava jogando muito naquela intuição. Talvez ele não tinha... talvez ele não tenha tido a habilidade de utilizar aquilo que já tinha para acrescentar alguma coisa. Talvez até nem precisasse acrescentar, né? Não houvesse necessidade de acrescentar. Que, na verdade, o Abel foi antes do Jorge Jesus, né? Então, foi bem naquela conjuntura que veio... Claro. O Jorge Jesus veio depois, aí veio aquele 2019, que todos os torcedores do Flamengo não esquecem, óbvio que foi histórico, e que eles querem, claro, exatamente, que repita, né? Agora, Eduardo, a gente vai aproveitar para colocar aqui a lista dos próximos jogos do Internacional. Aí eu preciso fazer uma correção. Oi, fala, Bob. Não, porque eu estava com essa cronologia maluca na cabeça. Não tem problema, assim, Bob, aqui é papo assim. Ele tinha um bom time, mas ele não tinha alguns dos principais reforços que foram disponibilizados ao Jesus, né? Agora, então, vamos colocar a lista. Vamos lá, porque se deixar a resenha, corre aqui. Já são, deixa eu ver, 11h58, a gente tem que continuar falando dos principais duelos dessa quarta-feira, que daqui a pouquinho já é quarta-feira, gente. Olha, esse passa muito rápido. Jogos que restam para o Internacional ainda nesse Brasileirão, a gente já citou que tem o São Paulo fora de casa, tem o Grêmio em casa, tem agora também o Bragantino em casa depois, tem Atlético Paranaense fora, Sport em casa, Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa e Corinthians fora de casa, Eduardo Deconto. Essa trajetória aí... Isso aí. É uma trajetória complicada. Não é nada simples, mas foi exatamente nessa parte do campeonato, no primeiro turno, em que o Inter assumiu a liderança do Brasileirão com o Eduardo Cudê, fez aquele jogaço contra o Flamengo, que para mim até hoje é o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Então o Inter... Cara, é muito difícil, e o Bob e o Rafa falaram muito bem, é muito difícil manter essa curva ascendente como está por tanto tempo, né? Já são 6 jogos, já é muita coisa, é a maior sequência do Brasileirão, mas o Inter tem sim boas perspectivas, claro, pegando rivais que brigam na parte de baixo da tabela. E, Karine, se me permite, eu vou voltar na parte do Abel, mas é um ressurgimento para o Abel também. Desculpa, tomei conta aqui, mas é que o Abel, quando que bom, tá à vontade. Então, o presidente Marcelo Medeiros ligou para o Abel na saída do Cudê, o Abel só falou: só emite a passagem, eu quero trabalhar no Inter, eu quero mostrar que eu ainda sirvo para o mercado do futebol brasileiro. Ele teve um começo muito complicado no Inter, ele pegou o Covid-19, ficou fora um tempo, o Inter não vinha respondendo dentro de campo, caiu para sexto, como o Rafa já falou muito bem, no Brasileirão, foi eliminado na Copa do Brasil e também na Libertadores, mas a partir do jogo contra o Boca Juniors, que o Inter é eliminado, mas vence, ele acha o time dele, e aí, como ele diz, os 6 jogos aí, a partir desse momento, como ele fala nas coletivas, foi lindo, cara, foi fantástico, cara. Então, o Abel e o Inter estão num momento fantástico para brigar pelo título do Brasileiro.
Valeu, Eduardo. Muito obrigada por participar aqui do programa pela primeira vez. Seja bem-vindo sempre que precisar aí, quando tiver notícia do Internacional, do Grêmio, da Gauchada, é só trazer pra gente. Valeu. Claro. Teu chamado é convocação, não é nem convite, né? Sempre as ordens. Fala, Rafa. No melhor estilo Abel Braga, né? Convocação. Convocação. Que Eduardo aparece aqui no Troca, mas não é isso que eu ia falar, não. É a que eu deixei para o final para não atrapalhar. Ah, o Já que eu spoiler. atrapalhei tanto na participação de hoje. Na lista dos pendurados tem o Marcos Guilherme, que retorna ao grupo de relacionados. Era só para não deixar passar. Ah, boa. Não é titular, não, mas retorna ao grupo. É isso. Rafa sempre faz dever de casa, sabe, Eduardo? Só que de vez em quando ele vai lá e entrega o ouro. Aí o repórter... Uma honra para mim. Ser furado por Rafael Rezende é uma honra para mim. Nem te preocupa. Valeu. Valeu, Eduardo. Até a próxima. Tchau, tchau.